Olá, boa noite para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O vice-presidente da República avalia que os impasses sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia serão superados. Geraldo Alckmin se reuniu nesta quinta-feira com o senador Nelsinho Trade, da Comissão de Relações Exteriores. Abrindo o Jornal Jovem Pan, direto para Brasília, com Janaína Camelo. As últimas informações, os últimos detalhes. Qual foi o objetivo da conversa dessa quinta-feira? Bem-vinda, Janaína. Boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui na Jovem Pan News. Pois é, uma conversa que aconteceu no final da manhã entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o senador Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Assuntos de Relações Exteriores lá no Senado, justamente para tratar sobre o Acordo de Livre Comércio União Europeia-Mercosul, que foi assinado no final de semana passado, lá no Paraguai, mas que ainda vai enfrentar um longo processo até que essas regras, de fato, comecem a valer. O vice-presidente disse o seguinte, ele chamou de percalço a decisão do Parlamento Europeu de enviar para a Justiça a análise da adesão desse acordo, né? Isso foi uma decisão que foi tomada pelo Parlamento numa votação, mas aí a maioria dos parlamentares ali da União Europeia decidiu dessa forma, enviar para a Justiça. Então, Geraldo Alckmin, respondendo a isso numa coletiva de imprensa hoje mais cedo, Thiago, ele chamou de percalço, mas que isso vai ser superado. Disse que o governo Lula tem pressa, vai mandar em breve para o Congresso Nacional a proposta de adesão também desse acordo, porque, como a gente viu, depois que a assinatura do acordo foi feito, todos os parlamentos dos países que estão envolvidos ali, todos os países do Mercosul, Parlamento Europeu, dependendo até cada um dos 27 países que fazem parte da União Europeia, vão precisar, cada parlamento vai precisar fazer a análise desse tratado, né? Ratificar esse tratado. E aí, Geraldo Alckmin disse que o presidente Lula em breve vai enviar isso para o Congresso Nacional. A gente vai ouvir um trechinho do que Alckmin disse mais cedo. O presidente deve encaminhar ao Congresso, à Câmara Federal, a proposta para adesão, a internalização do acordo Mercosul-União Europeia. Isso ajudará, entendo que ajudará na Comissão Europeia, para que haja uma vigência provisória enquanto há uma discussão na área judicial. Por isso que o Brasil não vai parar. O Brasil vai continuar com o processo, encaminhando o pedido ao Congresso Nacional para a internalização do acordo. Então vamos contribuir para dar condições para que a Comissão Europeia possa agir de maneira mais rápida. Pois é, então Geraldo Alckmin dizendo aí que a estratégia é que esse acordo comece a valer provisoriamente, porque dependendo da decisão do Congresso Nacional ou aqui do Brasil ou de qualquer outro país, isso já pode começar a valer provisoriamente, dependendo de uma decisão da Comissão Europeia. E a Comissão Europeia já tem sinalizado que pretende sim colocar esse acordo para começar a valer provisoriamente, enquanto o processo não é finalizado. Nelsinho Trade também conversou com jornalistas, Thiago, isso lá no Congresso Nacional, numa coletiva de imprensa também, e disse que a prioridade do Congresso vai ser fazer a análise desse acordo. Disse que já conversou com o Hugo Mota e também com o Davi Alcolumbre. Vamos ouvir. Hoje o acordo está onde? Está a nível do Executivo, que precisa remeter a matéria para o presidente Hugo Mota, que vai fazê-la tramitar na delegação brasileira do Palasul. A partir daquele momento, observar se vai ser em regime de urgência ou não, para ela poder tramitar pelas comissões pertinentes, plenário e depois mandar para o Senado. Eu conversei com os dois presidentes. O presidente Hugo vai reunir os líderes no final desse mês, foi o que ele me disse, e vai tratar esse assunto com a maior celeridade possível. A mesma coisa o presidente Davi Alcolumbre, diante da importância que ele representa, não só para o Brasil, como para o Mercosul e também para os países da Europa. Tiago, um diplomata disse para a agência Reuters que pode ser que esse acordo comece já a valer provisoriamente
até março. Isso porque, segundo ele, o Parlamento do Paraguai, a expectativa é que o Parlamento do Paraguai já acelere esse processo e já aprove essa adesão do acordo. Então, segundo ele, depois que o primeiro país do Mercosul aprovar a adesão do acordo de livre comércio, e então essas regras já podem valer provisoriamente, viu? Tiago, é com você. Janaína Camelo, em instantes você volta para falar sobre o caso do Banco Master. Até já. Notícia e opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Denise Campos de Toledo entrando nos estúdios e Dora Kramer aqui com a gente. Começa por você, Dora. Geraldo Alckmin sendo Geraldo Alckmin, né? Por mais que o governo brasileiro esteja se esforçando e tentando viabilizar o acordo com o apoio do Congresso Nacional assim que os parlamentares voltarem do recesso, não depende só daqui, não é? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Pois é, não depende só daqui. Claro, isso é você está colocando a bola no chão, porque evidentemente que o governo brasileiro atua para manter essa bola no ar. Eu acho, inclusive, algo completamente compreensível, porque se lutou tanto por esse acordo, e é como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, o Brasil fazendo a sua parte, se mostra ativo, acelera as coisas no parlamento, faz comissões para irem ao exterior, tentar fazer um convencimento junto aos europeus, ou melhor, fazer um lobby, né, pela aprovação desse acordo, mas o fato é, pela liberação, porque o acordo está agora sob exame no Tribunal de Justiça da União Europeia, conforme decidiu o Parlamento Europeu. Quanto a isso, não há muito o que fazer, né? Então, a gente tem dois aspectos. Tem um dado da realidade, que essa movimentação toda do Brasil não será capaz de fazer essa liberação, depende do tribunal, e tem um outro aspecto, que realmente é o governo se movimentando para manter acesa essa chama. E eu acho que tenho certeza que a Denise pode nos explicar melhor o que é mesmo essa situação provisória. Confesso para vocês que eu não entendi até que ponto isso pode vigorar, qual é o que significa na prática. Tenho certeza que Denise tem essa explicação. Sem dúvida. Denise Campos de Toledo. Boa noite, Denise. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite a você que nos acompanha. Pois é, essa efetivação provisória, na verdade, se é que a gente pode falar assim, seria apenas acordos bilaterais entre os países, sem implementação de todas as regras previstas no acordo entre a União Europeia e Mercosul. Agora, a questão é que quem está criticando esse acordo, critica exatamente essa possibilidade de entrada em vigor de medidas comerciais apenas com a aprovação do Parlamento Europeu, sem respeitar os parlamentos dos vários países que também têm de endossar o acordo, assim como os países do Mercosul. A gente viu toda essa tramitação que haverá no Congresso brasileiro. Então, eles questionam exatamente isso por descumprir determinadas regras comerciais dos países. Os parlamentos nacionais poderão ser contrariados com a efetivação das medidas que foram acertadas nesse acordo. Então, é exatamente isso que está sendo discutido no Tribunal Europeu em processo, tipo de processo que geralmente pode levar até 2 anos de tramitação. Então, é uma situação complicada. Dá para implementar os acordos bilaterais entre um país e outro. Nós tivemos recentemente a conversa com o governo português, por exemplo, que já quer agilizar e antes mesmo do acordo já propunha essa situação. Então, com determinados países há essa possibilidade. Agora, difícil o entendimento, por exemplo, com a França, que impõe das maiores resistências, mas pelo menos meia dúzia de países discordam dos termos do acordo.